Olá, seja muito bem-vindo a mais um Minuto Miqueleto. No programa de hoje eu recebo o ex-deputado estadual e um dos principais articuladores políticos da Zona Leste, Luiz Moura. Seja bem-vindo, Luiz. Tudo bem, Edu? Muito prazer estar aqui com vocês, fazendo esse bate-papo descontraído, gostoso. Esses 45 minutos aqui, eu sei que eles vão se transformar em 5, porque papo bom passa rápido. Legal, obrigado, Luiz. É uma honra para nós te receber. E a gente sabe da sua força política na Zona Leste, né? E você que foi um deputado com mais de 100 mil votos na época. Explica como é que funciona isso, Luiz. Edu, os tempos eram outros, mas eu acho que a popularidade, né, fazer com que um cidadão, uma pessoa de classe simples, humilde, ele se torne um representante do povo com tanta popularidade como eu tive, muitos diziam que eu ia ter 10, 20, 30 mil votos, e eu surpreendi a muitos, inclusive a mim. Mas isso, eu acho que é história de vida, é relação com as pessoas, é amizade, é contribuição política, é projetos políticos, é família. Então, são um conjunto de coisas que muitas das vezes parecem ser inexplicáveis. Mas a gente que vive isso, eu não nasci no berço de ouro, eu vim de uma família muito simples, muito pobre, oriunda lá do Nordeste para cá. Então a gente sabe cativar e cultivar as pessoas. Eu acho que esse é o segredo de tudo, é ter educação, é ter respeito, amar as pessoas, né? Abrir o coração quando precisar e, Uhum. acima de tudo, quando a gente lidar com o próximo, é aprender sempre o que eu aprendi, que essa educação sempre veio de berço, é o que o meu pai e minha mãe sempre disse, respeite sempre o próximo. Luiz, você tem uma característica muito particular, né? Falamos aqui do número grande de votos que você teve na eleição, mas você é um cara popular, né? E hoje nós vivemos tempos de eleições assim muito digitais, né? Queria que você falasse um pouquinho dessa diferença, até porque você agora retoma o cenário político, né? Você vai ser candidato mais uma vez. Queria que você falasse um pouco como é que você enxerga essa diferença hoje. Eu acho que nós vivemos em mundos um pouco, talvez um pouco diferente. A minha trajetória daquele eleitor mais de 40, a forma que eu fazia política, a minha relação era direta com as pessoas. Então Uhum, eu gostava de pegar na mão, de dar o bom dia, de dar o boa tarde, de transmitir para aquele eleitor o porquê que eu queria ser parlamentar, qual seria a minha representatividade, de que forma eu ia tratar as questões públicas. Então, de fazer aquelas reuniões com 20, com 30, com 50 pessoas, transformar depois, de um certo período, aquelas plenárias mais inflamadas, onde você buscava o debate, buscava o diálogo. Então, o meu modelo foi esse, sempre estar próximo do uhum, cidadão, de estar próximo da pessoa, né? De criar essa relação familiar. Quando você cria isso, você tem uma facilidade daquela pessoa transferir o prestígio dela para uma outra. Porque o voto ele é uma relação de prestígio. sim. O voto não é uma conquista direto do candidato com o eleitor. Porque hoje, para você ganhar uma eleição, você precisa de 60, 70 mil votos. Então é difícil, num curto período eleitoral, você buscar essa quantidade de votos. Então você precisa dessa transferência de prestígio, né? Então você tem que ter aquela lealdade da pessoa e você demonstrar, passar essa confiança para que essa transferência de prestígio a pessoa possa ir falar para outra e assim se ramificando, né, para que você possa ter uma quantidade de votos aí suficiente para você ganhar a eleição. Então, eu acho que sempre foi essa minha facilidade, essa confiança com o eleitor, olhando no olho, pegando na mão, e essa transferência de prestígio que vai se ramificando e te dando aquela quantidade que eu, sinceridade, quando eu tive 105 mil votos, quando abriu as urnas, eu falei, mas será que sou eu mesmo? Mas depois você começa a fazer um exame de consciência, Uhum. você começa a fazer aquela avaliação e você vê, poxa, eu trabalhei também. Eu peguei na mão das pessoas, né? Eu busquei o diálogo. E quando você busca o diálogo, quando você transmite confiança, o resultado é esse. E o resultado nas urnas também vai muito das propostas que o candidato apresenta, nas regiões, nos bairros. E você, como oriundo da Zona Leste, você vem daquele fundão ali de Guaianazes, você sabe muito bem o que carece, né? E qual é a principal dor da população ali. Então você tem muita propriedade para poder
articular algo que seja bom para todo mundo e a região crescer também, né, Luiz? A vida pública é sempre buscar o bem comum, né? Eu não entrei na política para mim ganhar dinheiro e nem para me enriquecer. Eu entrei na política pensando no bem-estar da população e buscar projetos de lei, né, de interesse público. Então, obviamente, eu disse agora há pouco que eu sou oriundo do Nordeste, mas cheguei em São Paulo, eu tinha 7 dias de vida. Ah, Então, meu sangue é nordestino, mas o coração é paulista. Paulista, paulistano. Então, obviamente, o tanto de tempo morando na mesma região, você vai criando relações, você vai uhum. conhecendo, né, a população, você vai conhecendo cada buraco que existe em cada rua, cada problema social, os problemas de saúde, os problemas de educação, os problemas da cultura, do esporte, lazer, você vai dialogando com a população e o dia a dia vai te dando assim uma bagagem muito grande daquilo que a população precisa. Então, essa questão desse diálogo e de estar próximo das pessoas que eu acho que é fundamental, fundamental. Às vezes você vai buscar o voto fora, Uhum. mas você também cria aquele discurso para fora que o representante do legislativo do Estado, ele não representa só o seu bairro, não representa É. só a sua cidade. São 645 municípios do Estado de São Paulo e você tem que buscar representante em cada local. Obviamente, cada um com seu traquejo político, seu discurso diferente, de acordo com cada região, e depois você dá atenção. Aquele que te ajudou, aquele que foi seu líder, aquele que foi seu eleitor, quando te procurar, você tem que dar resposta, você tem que estar pronto para atender quem quer que seja, né? Aquelas pessoas que te ergueram, te deram a mão, você tem que, obviamente, corresponder com isso, porque 4 anos passa rápido. Passar muito rápido e muitos trabalhos, né, Luiz? Na época que você foi deputado, você desempenhou um papel muito importante dentro da Assembleia, fez trabalhos consistentes, né? E hoje você, mais experiente, com uma outra visão de mercado, como é que você enxerga esse papel hoje do deputado? É bem diferente. Eu, por exemplo, eu sou formado em Direito. Fiz um curso de Direito, eu e minha esposa juntos, e eu carregava embaixo do braço a Constituição Federal. Então, quando você sai de uma faculdade, obviamente, e você é, consegue se eleger num cargo tão importante representando o Estado de São Paulo, você sai de lá com a vontade daquela função de quando você, vamos dizer assim, quando você consegue aquele emprego novo e você quer mostrar serviço para o patrão. Uhum. Então, você pega lá, na minha campanha, foram as maiores reclamações? Espera um pouquinho, lá na minha região, o maior problema que eu tinha lá é com o hospital. No hospital faltava médico, tinha problema de pessoas que não conseguiam lá ser especialista, né? O subsolo lá do hospital, aquilo parecia mais um açougue humano, né? Um necrotério dentro do próprio hospital. Você via aquele distrato que tinha com a população, então você falou, eu tenho que agir ali. Uhum. Então, você punha a Constituição embaixo do braço, você pega lá suas prerrogativas de função, você sabe aquilo que você pode e o que você não pode fazer, você sai com aquela vontade para a rua. Mas, quando você chega os parlamentos, eles têm seus regimentos internos. Então, Uhum. que são criadas aquelas comissões, comissão de saúde, de educação, de cultura, de esporte, né? As diversas comissões que existem dentro dos legislativos, e você acha que você, sangue jovem, acabado de ser eleito, eu achava que eu não precisava passar por comissão nenhuma, que eu podia Uhum. fazer diligência lá em qualquer autarquia, secretaria, órgão público, mas não é bem assim. É. Essa vontade que você sai, que você quer mostrar o serviço seu para o seu patrão, que é o povo, né, para aqueles que te elegeram, a sua popularidade, você bate com a cara na porta, porque para você fazer qualquer tipo de diligência em qualquer órgão público, você tem que ter um requerimento aprovado naquela determinada comissão Então, que você está indo, e se você não tem a maioria do governo, você não faz nada. é. Então, isso foi o que mais me deixou constrangido no parlamento. Você tem a vontade, mas você não pode fazer. E é importante você falar isso, Luiz, porque assim, a população às vezes não tem esse conhecimento. Às vezes eles falam, poxa, mas cadê o deputado que eu votei? Poxa, ele não está presente, ele não vem, ele não me dá suporte. E é importante você passar essa experiência, porque assim, você é uma liderança respeitada dentro da Zona Leste, né? E você, mesmo assim, encontrou dificuldades de atuação dentro do seu território e até fora do seu território. Então é importante que as pessoas enxerguem nisso, porque teve boa vontade, né, Luiz? E teve muito trabalho, né? Não, com certeza. Aquilo que eu te falei. É o emprego novo, é mostrar serviço para o patrão. Essa é a regra
é o exemplo que eu vou levar sempre da minha vida do que é um parlamento. Então, quando você, né, alcança um cargo desse, você tem que dar resposta. E é difícil, às vezes a gente vê muito por aí, por isso que eu falo, hoje eu estou preparado. Uhum. Hoje eu carrego essa experiência de voltar para a Assembleia Legislativa, porque eu sei como funciona o parlamento, eu sei aquilo que eu posso, aquilo que eu não posso fazer, eu sei dialogar com o meu eleitor e dizer para ele até onde eu posso chegar. Porque a pior coisa que existe num político, se bem que eu acho que é o que mais existe hoje, é a tal da mentira. Então, quando você mente, você perde o respeito. É. Quando você perde o respeito, você perde o voto. Quando você perde o voto, é melhor você procurar outra coisa para fazer. É. Então, eu tive um mandato muito propositivo em 4 anos, apresentei muitos projetos de lei, trabalhei muito pela questão da dignidade da pessoa humana. Eu não fui aqueles parlamentares de mandar dinheiro lá para pavimentar a rua, para fazer obra, que lá o cara leva aquele percentualzinho de volta lá. Eu não. Eu trabalhei sempre respeitando a pessoa. Então, cuidei muito da questão da criança, do jovem, do adolescente, aqueles projetos O sociais ser humano, né? onde você inserir o jovem no contraturno escolar, para ele tirar a ociosidade da rua, né? Não ficar com a mente vazia, porque é um ditado popular que se diz que mente vazia é oficina do diabo. Uhum. Então, quando você ocupa a cabeça de um jovem, que dá para ele a condição de ir para um projeto social, né, no contraturno escolar, você tira esse jovem da rua, da droga, do crime. Então, é uma grande contribuição social, é por isso que eu digo, né? Se eu voltar a ser parlamentar, eu quero continuar cuidando das pessoas, dando dignidade para o ser humano. Essa é a minha vontade. Bacana, Luiz. Queria que você falasse um pouquinho, era o seguinte, você já foi deputado, aí você saiu um pouco do cenário político. Queria que você contasse para os nossos seguidores como é que você manteve o vínculo com as pessoas, porque as pessoas às vezes falam, poxa, fulano foi vereador, foi deputado, depois ele sumiu, nunca mais voltou. E ele só aparece aqui em ano de eleição, entendeu? Queria que você contasse como é que é o seu vínculo com a comunidade, até para as pessoas falarem, você foi um deputado, mas você faz um trabalho social dentro da região onde você atua. Sabe aquela história que é rei nunca perde a majestade. Então, quando você tem uma inclusão, né, quando você Tem uma está raiz ali, ali né? dentro daquilo que você ajudou a construir, ajudou a criar, que você se enraizou, como você acabou de dizer, você nunca sai dali. Então, eu nasci dentro dos campos da várzea, jogando bola. Eu nasci dentro de um bairro, né, muito periférico, quando as pessoas saem para trabalhar de dia e voltam de noite. Então, eu sempre mantive a minha relação com as pessoas. A partir do momento que você se torna representante do povo, seu telefone nunca mais para de tocar. Porque sempre tem alguém precisando de alguma coisa, sempre às vezes uma consulta médica, às vezes uma vaga para uma criança numa creche, né? Às vezes uma rua que a pessoa precisa de melhoria, uma limpeza de praça, aquela zeladoria de bairro que a gente sempre fala. Sempre tem alguém que está te ligando. Uhum. Não, você se afastar só se você sumir, desligar os telefones e sumir do mapa. Uma Né? vez deputado, Mas, sempre deputado, né, Luiz? então, hoje, até hoje, por aí, as pessoas me veem, ô deputado, eu não sei, mas eu às vezes até esqueço que eu fui deputado um dia, porque se é uma coisa que eu tive na vida, Edu, eu ia, às vezes, em 3, 4 pessoas em um lugar, e chegava lá, eu sempre fui uma pessoa muito humilde, muito simples, e carrego a minha humildade, a minha simplicidade até hoje. Isso é uma coisa que ninguém vai tirar de mim. Chegava nos lugares e falava, mas quem é o deputado? Eu deixava falar, eu não falava nada. Aí achava que às vezes que era meu motorista, que às vezes ia engravatado, e eu Tá. sempre andei de um jeito mais simples. Uhum. Aí depois, é você que é o deputado? Eu falei, não, sou eu. Então, assim, eu sempre fui uma pessoa que eu sempre gostei de ter, sabe assim, de ser humilde, de ter dignidade, de ter simplicidade, de saber entrar. Saber entrar e sair do mesmo lugar, com a mesma moral, com a mesma ética. Esse é o Luiz Moura. Então, por isso que eu acho que eu nunca saí da minha região. Nunca. Sempre estou lá nas beiras de campo, sempre estou lá curtindo com meus amigos, às vezes aquele refrigerante do final de semana, às vezes um churrasquinho que chama ali, às vezes até uma cervejinha, mas não bebo. Só, às vezes, socialmente, muito pouco, não gosto muito de bebida É alcoólica. uma identificação, né, Luiz? É fruto de um trabalho, né? É o que você falou no começo, é a raiz. Eu sou enraizado. Eu não sou aquele cara. Eu só tenho muitos amigos, obviamente, que têm um Uhum. poder aquisitivo melhor, mas não fala a mesma língua que eu. É. Né? Você já viu aquele ditado? Ninguém sabe para onde vai,
se não souber de onde veio. Exatamente. Então eu sei de onde eu vim, eu sei onde eu sofri. Minha mãe foi empregada doméstica, criou 9 filhos. Quando nós viemos para São Paulo, sabe qual foi a minha primeira morada? Nós moramos 3 meses numa rodoviária chamada Luz, aqui na Estação da Luz, aqui, em 1971. Nós moramos 3 meses na rua, sem ter uma casa para morar. Então, como é que você perde essas origens? Como é que você vai esquecer daquilo que você passou com a tua família? Minha mãezinha, que faleceu em 2018, que Deus a tenha, e ali não posso nem chamar de mãe, eu tenho que chamar de pai, porque ela foi pai e mãe. O que ela sofreu, o que ela se dedicou sendo empregada doméstica para criar 9 filhos. Então, como é que você vai esquecer uma origem dessa? Como é que você vai passar por cima de um exemplo de vida desse? É impossível. Você pode ter aí, você pode ser um poliglota, ter diversas formações aí, diversos ramos aí, sei lá, mas a maior universidade da vida é a inteligência de vida, é aquilo que você sofreu, é aquilo que você passou. Essa, eu acho que é a maior experiência de vida que o ser humano pode ter é isso. E é bacana você contar isso para os nossos seguidores, porque eles veem o lado humano do Luiz Moura, né? Às vezes você enxerga o candidato, né? Atrás de um paletó ali, discursando na Assembleia, né? Mas não sabe a história de vida e não sabe a identificação, né? E tudo que ele passou para chegar até aquele momento, até aquele local, né, Luiz? Sei lá, às vezes a gente até se emociona, porque vim de onde eu vim, chegar onde eu cheguei, eu tenho sei lá, uma experiência de vida, sei lá, passa um filme na cabeça para você entender como é que você saiu de um lado e foi para o outro, e hoje você está aqui contando a história, relembrando esses momentos, sabendo o que você passou, o que você viveu, e uma coisa muito importante, sempre de cabeça erguida, sempre respeitando as pessoas, é uma coisa que é inexplicável, né? Isso aí, só quem viveu e Deus sabe dessas coisas. Eu queria que você falasse um pouquinho, Luiz, e queria que se você se sentir confortável. Porque as pessoas conheceram o Luiz Moura foi deputado, depois você saiu de cena. Eu queria que você contasse um pouco do seu problema de saúde, né? Se você se sentir à vontade em contar. Eu achei importante você relatar, porque as pessoas falam, poxa, o Luiz sumiu. Não, o Luiz está aqui, o Luiz está presente, está voltando ao cenário. E é importante para as pessoas esclarecerem e terem essa dimensão, né, Luiz? Antes de entrar nesse assunto, primeiro eu vou pedir perdão lá para minha esposa. Ela falou, pô, evita esses assuntos, não é legal, foi um problema pessoal que você passou, que a família sofreu, não é legal expor esses assuntos. Mas eu digo em pedir perdão para ela porque eu vou ter que fugir um pouco. Porque todos os lugares onde eu vou, Edu, não é só aqui, as pessoas me perguntam, por que você ficou esse tempo afastado, por que você sumiu? Então, eu tive um problema de saúde muito grave. Pamela, pelo amor de Deus, me perdoe, tá? Tá perdoado. Me entenda. E aí, eu comecei a inchar, do dia para noite. Um inchaço absurdo. Eu ia no médico, ia em outro, e ninguém sabia o que eu tinha. Quase um ano fazendo exame, chegou um tempo que a minha veia, os braços todos furados. Tinha dia de manhã que eu não conseguia mais abrir os olhos. Eu ia acordar de manhã, eu acordava tão inchado, para mim abrir os olhos eu demorava. Tinha que jogar água, limpar, esperar um pouco sair o inchaço dos olhos para eu poder enxergar naturalmente. Aí chegou um dia, que minha mãe tinha acabado de falecer também, eu vivia meio angustiado, né? Emocionalmente abalado, né? Contei um pouco da trajetória da história da minha mãe, que foi pai e mãe, né? Irmãos maravilhosos que eu tenho, mas assim, ninguém supera aquilo que a minha mãe fez. Então, eu andava um pouquinho meio triste com a vida, né? Às vezes a minha esposa fala, você não deve falar isso, pô, você olha o exemplo, você superou, olha os filhos. Tal. Mas assim, são coisas na vida que ninguém vai passar por nós. Ninguém vai passar por nós. Aí eu tinha perdido a esperança de viver. Falei, eu sou uma pessoa muito temente a Deus. Então, para mim, tudo que eu vou fazer na vida, primeiro eu coloco Deus na minha frente. Os meus planos, Deus é soberano, Deus está na frente de tudo para mim. Então, nunca eu digo nunca eu penso em mim. E, obviamente que a gente sempre pensa na família, mas primeiramente é Deus. Eu cheguei uma vez conversando com Deus, eu falei, Deus, o seu plano é esse? Eu vou respeitar. Falei para minha esposa, eu não quero mais ir médico. E ninguém sabe o que eu tenho. Vai especialista aqui, especialista dali, faz exame, eu nunca tenho nada, eu estou inchando.
Eu tô aqui, roupa não servia mais, calça, tênis, nada. Se tivesse uma aliança, uma coisa, nada servia mais. Inchado, 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 inchado. Nossa. Minha esposa começou a chorar e falou assim: olha, pelo amor de Deus, não perde a esperança da vida, nós precisamos de você. Eu falei para ela, falei, mas esse não é o plano de Deus na nossa vida. Você tem que entender que se um dia eu não estiver aqui, tem você. Uhum. A minha mãe cuidou de 9. Você É, vai cuidar e cuidar muito bem da nossa família. Minha esposa entrou em desespero. é. Aí no outro dia ela foi, arrumei um médico pra gente ir. Eu falei, mas eu não quero mais ir médico mais. Pelo amor de Deus, vamos no último. Vamos no último. Eu falei, mas qual médico você arrumou? Eu já tomei uma decisão na minha vida. Ela falou assim, não, nós vamos num clínico geral. Eu falei, mas depois de tanto especialista, eu vou num clínico geral? Ela falou, pelo amor de Deus, vamos no último. Eu falei, tá bom, vou atender o seu pedido, mas contra a minha vontade, eu não quero mais. Uhum. Chegou lá, o médico levou aquela pilha de exame, o médico ficou olhando, 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 olhando. Falou, realmente, tudo que conheço na medicina, você já fez aqui, eu não sei mais aqui o que pediu, o que dizer para você. Aí ele pensou, olhou, olhou de novo, falou, pera um pouquinho, tem um exame aqui que você não fez. Aí minha esposa olhou para mim, aquela olhar Uhum. de esperança, né? E eu falei, mais um que vai na minha cabeça. Aí, tudo bem, já fiz tantos, um a mais, um a menos, né? Satisfazer também minha família. Prescreveu lá, eu fui fazer. 7 dias depois, pelo sangue, minha esposa pegou o resultado, falou, tá vendo? Tá aqui o que você tem, Ó. tudo alterado. Aí corremos, voltamos no médico, o médico falou, olha, você tá com um problema muito grave, a sua glândula da hipófise está com um tumor cancerígeno, fica no centro do crânio. Você precisa urgente procurar um especialista. Urgente, urgente, urgente. Você está com o coração inchado, rim inchado, pâncreas inchado, seu corpo está todo inchado. Uhum. Está com excesso de líquido no corpo e é perigosíssimo. Aí nós corremos para o endocrinologista, a endocrinologista olhou lá, olhou os exames e falou, é isso mesmo. Você corre, como médico eu não posso Sim. negar, você corre um grande risco de vida, você tem, seu caso é cirúrgico urgente, o máximo urgente. Urgência. Eu falei, doutora, mas como é que é a cirurgia? Tem que rasgar o crânio no meio. O tumor está lá dentro, e geralmente eu, como médico, eu não posso esconder de você. Isso geralmente fica sequela. Uhum. É que você mexe muito É. numa parte muito sensível do corpo. E aí, o desespero veio, né? Falei, mas eu também já tinha conversado com Deus, ao mesmo tempo que vi o desespero, vi um alívio. Falei, seja a vontade de Deus. Aí minha esposa, de novo, foi atrás das pessoas. Existia 3 centros de hipófise especializados no mundo. Na Europa, nos Estados Unidos e aqui no Hospital Moriá, aquele hospital que é da Igreja Universal, que o médico, o Dr. Pedro Paulo, não vou esquecer nunca, que só ajudou a salvar a minha vida, né? Quem salvou foi Deus. E a minha esposa conseguiu uma consulta com ele. Tinha acabado de montar o centro de hipófise no Brasil. Olha. Eu fui um dos primeiros, logo quando, depois que morreu o Marcelo Rezende, aquele da Record. Foi no mesmo hospital. Aí chegamos lá, o médico falou, olha, amigo, seu caso é muito grave. Atendeu, mas minha esposa conseguiu marcar consulta com ele estava no Brasil, professor da Universidade da USP aqui de São Paulo, montou o Centro de Hipófise Americana e montou aqui no Brasil, a pedido do Edir Macedo, que é da Universal. Seu caso é muito grave, você tem 15 dias aí para você tentar superar, senão você pode perder a vida. As pressas, né? As pressas. Saí de lá, ele pediu mais uns exames, uma semana depois não deu os 15 dias, eu já estava no centro cirúrgico. Nossa. Aí falou que o meu tumor estava em cima da ótica, da visão e da veia carótida. Então, se ele errasse 1 milímetro para lá, 1 milímetro para cá, eu ficava cego ou morria na cirurgia. Nossa. Você imagina você ir para o centro cirúrgico numa condição dessa. E a família toda envolvida, essa situação? Meu filho, o dia que nós estávamos indo para 23 de maio, que eu estou lá perto do aeroporto, bateu atrás do meu carro, disse, sinceridade, eu despedi da família, né? Eu achava que eu não voltava mais. E na cirurgia, minha mãe tinha acabado de falecer. Então, minha mãe me acolhia. Eu sonhava, sonhando, minha mãe me dava aquele abraço, me acolhia, filho, o que você veio fazer aqui? Eu falei, mãe, eu estava com um problema sério de saúde, sabe? E conversei bastante com Deus, e Deus falou que eu ia vir para cá, e estou respeitando a vontade, e vim aqui, estou com a senhora, deixei minha família lá, mas estou de volta aqui, com amor materno, tudo que a senhora me ensinou. E ela me acolhia, me beijava, me abraçava. Aí, cirurgia foi pelo nariz e pela boca, demorou acho que umas 10, 12 horas de cirurgia.
Quando eu acordei, tô lá no quarto, na UTI, cheio de aparelho, tudo quanto é lugar. Eu abro os olhos e vejo minha esposa. Ela falando comigo, fala comigo, fala comigo. Eu falei, ué, eu não morri? Eu não morri? Falei, cadê minha mãe? Eu olhava e vi meus filhos, todo mundo chorando. Uhum. Todo mundo chorando, né? Isso me arrepia. É. Por isso que a minha Que esposa... história, hein, Luiz? Aí eles me abraçaram. Aí, É. primeiro dia eu soltei 8 litros de líquido do corpo, tão inchado que eu tava. Tava Caramba. com a sonda, um Uhum. catéter. 8 litros de sangue. Você vê com uma coisa tão milagrosa, tão de É. Deus, que passou, deu uma semana no hospital, 8 dias, acho que eu tava de alta já. Ah, é. Aí comecei. Aí, obviamente, aí fui Cuidados, né? cuidados médicos, tive que fazer um tratamento por um bom tempo com o médico, Uhum. acompanhamento direto, depois de mês em mês, de 3 em 3, depois foi aumentando o prazo, depois de um ano. Aí eu fiquei, né, sempre fazendo os mesmos exames. E É. hoje, graças a Deus, eu estou completamente curado. E vinha essa vontade de ter relação com as pessoas, de voltar para a política, onde eu Legal. estou hoje aqui. Não, isso é Já numa importantíssimo. discussão de pré-candidatura. E é bacana, Luiz, você contar essa história, porque quem te conhece precisava saber dessa história. A Pamela tá perdoar, vai te perdoar em relação O a duro isso, vai ser quando eu chegar em casa, mas tudo bem. Vou falar que o mas ela vai culpado te é perdoar. o Eduardo. Porque foi por um bom motivo, né? Você é um cara tão querido e as pessoas sentem falta. Existe esse vínculo, o seu eleitor, os seus amigos ali do bairro. Poxa, e o Luiz? Então é importante. E você passou por uma história, cara, uma trajetória assim impactante. Impactante e feliz de saber que você tá bem, que você volta ao cenário e vida que segue, né, Luiz? A vida nunca deve parar. Eu até porque... Por que que eu cheguei à conclusão? Eu convenci a minha esposa que eu deveria entrar nesse assunto. Porque eu me desencorajei da vida. É, Eu perdi a vontade de viver. E quantas e quantas e quantas pessoas atravessam pelo mesmo problema é, hoje, né? Infelizmente contraí um problema de saúde grave igual eu tive e perde a esperança da vida. é. E é o recado que eu deixo. Uhum. Nunca perca a esperança de viver. A vida é o bem mais precioso que o ser humano tem. A família. Deus conversou muito comigo. Você vê, hoje eu estou aqui porque, obviamente, primeiro a Deus, segundo a minha esposa, que foi muito persistente. Luiz, o que que você tira dessa experiência que você passou? O que que o Luiz, agora dessa próxima eleição, vai ter como bagagem em relação a essa história que você passou? Primeiro, a superação de vida, né? O amor com as pessoas, sabe? Essa vontade de querer ajudar o próximo, essa coisa de sempre tratar a política, né, não como um bem pessoal, mas uma ferramenta de transformação social, a gente poder ter contribuição, né, que não seja... Eu sei que hoje a política ficou muito criminalizada. Só sai desvio de dinheiro, né, só aparece escândalo na televisão, mas eu sempre tenho aquilo comigo. Nunca mais eu perco as esperanças. Eu sempre tenho o sonho da transformação social. Você vê hoje, né, acho que ontem, anteontem, o ministro Flávio Dino deu uma canetada lá que cortou todos os benefícios dos É. super salários, Uhum. daquele servidor público que tinha lá um teto de até R$ 46 mil de salário, só que tinha, tanto do judiciário executivo e do legislativo, gente ganhando até R$ 1 milhão por mês, É. né? Que nem disse no despacho do Flávio Dino, sendo penduricalho, gozando com o dinheiro público, Uhum. e agora, numa canetada, ele falou: negativo, a partir de hoje, o teto é esse. Se vocês querem ganhar mais do que isso, tem que incorporar no salário e é carente de um projeto de lei. Vocês vão lá para o Congresso Nacional e tente, através de uma lei, regularizar isso. Aqui nós vamos levar para o plenário, porque aqui quem vai decidir é o plenário, mas provavelmente quem tem que legislar é o Congresso e vocês que se virem lá para resolver esse problema. Você vê que moralidade, que moral, né, com dinheiro público. Né? Preocupação, né? O povo está aplaudindo. É. Chega daquelas emendas PIX lá, que o nego mandava Uhum. quanto queria para cada município, chega de fazer farra com o dinheiro público. É. Isso tem que moralizar, tem que acabar. Tem que ter um cuidado, né, Luiz? E aí vai muito de acordo com a sua retomada política, né? Esse Luiz que tá
voltando à vida pública, está se apresentando ao mercado, né, ao eleitor, né, e vendo essa política que não é mais aquela mesma que você enfrentou naquela época. Como é que você enxerga e como é que você se prepara para essa próxima eleição? Então, desde 2015, quando acabou o meu mandato para cá, muita água passou por baixo da ponte. Teve muitas mudanças, né? Antes, pô, a gente para eu cuidar, pra você ver, nas minhas emendas, eu já te falei um pouco aqui da forma que eu distribuía, eu sempre privilegiava a questão da dignidade humana, mas era a maior dificuldade do mundo para você, mesmo você liberar recurso uma ação social, né, tudo através do Estado, pela Secretaria de Promoção Social, porque tem muita gente que acha que as emendas também é o parlamentar que vai lá, ele que executa, ele põe dinheiro no bolso, e Uhum. não é assim, não funciona assim. Tinha É. tanta dificuldade, eu montei uma equipe, né, que a gente cuidava das emendas, tudo na base do projeto, da legalidade, sabe, da No estudo, dificuldade, né? tudo no estudo que você fazia, sabe, de uma forma tão bacana. Aí depois eu vi o tempo passar, eu vi, porra, emenda Pix. Uhum. Outros tempos, né, Luiz? O cara tem parlamentar, eu ouvi falar, eu não sei se vi aí de matéria de imprensa, né, a gente, Aham. mas dizendo que até 200 milhões de emenda apertando um botão, emenda Pix, vai para onde É. quiser, para onde vai, disse que foi por causa da pandemia, por causa... Aham. Gente, eu falei, mas como é que as coisas mudaram? Como é que teve essa mudança radical nessa questão? Então eu preciso entender esse É. momento, eu sou da Das moda um pouco antigas? mais antigo um pouquinho, eu preciso entender esse momento, como é que está hoje. Mas a gente tem que entender do lado bom, né, não do lado É, ruim. essas mudanças, elas trazem diversos pontos, né. Por um lado, elas trazem a instantaneidade, mas por outro lado também, o político hoje não vai na região, ele não vai no local, ele não tem esse entendimento da comunidade, esse olhar próximo que os mais antigos tinham, né, Luiz. E você vem de uma geração que ia, subia a morro, entrava nas casas, observava os problemas, tinha uma visão mais ótica sobre as coisas, né? Primeiro é a falta de controle do dinheiro público. E o dinheiro público é você pegar, pôr, meter a mão no teu bolso e fazer o que você quiser. A falta de controle, obviamente, isso fica bom para os corruptos. É. A corrupção, ela se predomina aí. Agora, da forma que a gente aprendeu, né, metendo o pé no barro, você vendo os problemas que tem a tua região, aquilo que eu já disse agora há pouco, no início do nosso bate-papo, é bem diferente daquilo que hoje a pessoa se elege com a rede social, nessa era digital é uma era que nós temos que estar dentro dela, porque isso Uhum. é evolução social, o mundo a cada dia que passa está se modernizando, nós temos que acompanhar essa evolução, mas nós nunca podemos esquecer que nós temos princípios. É, é. Então nós temos, não adianta você seguir essa evolução e não se adequar, ou pelo menos não se atentar àquilo que são os princípios, a moralidade, a ética, a É. corrupção. Né? Você entrou num ponto interessante da importância da base, né? A base política, de você entender, ter todo esse trabalho junto à comunidade, e aí indo nesses candidatos das redes sociais que às vezes nunca foram nos bairros. Muito simples, né? Você tira pega teu celular aqui, grava um videozinho, faz uma denúncia aqui, uma denúncia ali. Aí quem está do outro lado acha, pô, esse cara é bom, esse cara olha o que ele está mostrando. Só que quando esse cara vai para o poder, a primeira coisa que ele faz é cair no ridículo, é cair no esquema de corrupção, é o que mais está tendo hoje. O que mais está tendo hoje. Então, eu acho que é muito importante o eleitor conhecer as propostas, tentar conhecer o candidato, olhar no olho, pegar um pedaço dessa moda antiga. Não votar só porque recebeu uma mensagem no seu celular. Ah, olha, o candidato lembrou de mim. Lembrou nada, ele impulsionou lá, jogar né, a sua mensagem chegou para milhares de celular. Você não foi lembrar de nada, você está sendo usado como massa de manobra. Né? Então, eu fico naquela ainda do tete a tete. Ah, sim, com certeza. Você mencionou no início da nossa conversa seu trabalho junto ao esporte, os campos de futebol.
E na Zona Leste tem muitos campos e muitos deles foram oriundos de emendas parlamentares do seu mandato. Queria que você falasse, até porque isso beneficia e beneficiou muitas pessoas, muitos moradores, né? Tem gente que acha, se é parlamentar para fazer campo de futebol, tem que fazer coisa boa, só campo, campo, campo. As pessoas têm que entender que o esporte é uma forma de inclusão social. O que o pai de família tem para fazer no final de semana? Uma praça esportiva, ela é uma forma de ocupar a cabeça das pessoas. Hoje o futebol é uma paixão nacional. Não só tem o futebol, obviamente o esporte tem diversas modalidades, mas eu acho que o principal é o futebol. Quando você traz uma praça esportiva, primeiro, aquilo que eu disse no começo, você transforma aquilo numa praça de esporte, você pode direcionar recurso para ter a escolinha de futebol. Recurso, você pode pagar o salário do professor, fazer o uniforme, comprar bola, comprar rede. Tem muitos jovens e muitas crianças das periferias que eu já acompanhei, isso eu vivi junto, porque eu acho que ninguém até hoje destinou mais recurso para criança, jovem e adolescente na área esportiva do que eu. Eu acho que ninguém fez isso. Então, eu vou te dar só um exemplo. Eu fui na cidade de Tiradentes uma vez visitar um núcleo. Eu tinha 23 núcleos do esporte social, que é tá no tema seu ainda, que você me perguntou, que são os campos dentro da periferia. Sim. Um grama sintético, às vezes mesmo na terra. Uhum. E eu cheguei lá, eu tô lá, cada núcleo desses aí tinha núcleo. Eu tinha um núcleo que tinha 1.200 jovens inscritos. Só que o esporte social, né, com esses núcleos, a criança, para participar, ele tinha que ter frequência de aulas, boletim escolar, né? Ele só podia fazer no contraturno escolar, tinha que ter acompanhamento psicológico. Então, faltou na escola, opa, você está de castigo aqui também, que você não, por que você faltou? Tinha que justificar. Então tinha essa integração do tinha uma jovem regra, né? É óbvio, o esporte ele tem que ter regra, tem que ter disciplina. Se você não tiver disciplina, vira bagunça. A conta não fecha, Então, né, Luiz? eu nesse núcleo, lá na cidade de Tiradentes, uma mãe chegou e falou para mim, deputado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Eu falei, mas eu fiquei pensando comigo, o que eu fiz para essa senhora? Eu não lembro. Eu achando que ela, muito obrigado, pensando que eu tinha feito alguma ação em favor dela. Tá. Aí eu, curioso, falei, mas o que eu fiz para a senhora? Eu não estou lembrado. Ela apontou, falou, meu filho, olha o meu filho. Eu falei, mas o que tem o filho da senhora? Gratidão, né, Luiz? Falei assim, não, deputado, sabe o que é? Meu marido está preso. Eu ia trabalhar e eu dormia toda noite pensando, será que o meu filho vai cair para o mundo do crime? Porque eu estou indo trabalhar, ele está ficando em casa. Quando ele sai da escola, o que ele fica fazendo? Tinha dias que eu estava deixando ele trancado. A vizinha vinha e trancava ele dentro de casa quando ele saía da escola. E com esse projeto, ocupou a cabeça dele. Ele estava atravessando um problema psicológico. Eu estava percebendo que eu estava causando algum mal para o meu filho. Aí ela falou para mim, ó, tá vendo agora como é que ele tá uma criança normal? Ele tá ali treinando com os outros jovens, com os outros garotos, e ali ele tá dentro da normalidade dele. Ele chega em casa agora, ele tem autoestima. Ele chega em casa, ele chega cansadinho, ele vai dormir, acorda animado para ir para a escola para outro dia. Aí eu falei, pô, agora entendi. Você vê, o bem né, que um projeto desse faz, que o campo de futebol, ele não é só um campo que está lá, que traz barulho no final de semana, que os times vão jogar. É uma forma de inclusão social, é uma forma de tirar o jovem da sua ociosidade das ruas. E olha o bem que isso faz, o que isso contribui para o futuro e na educação de uma criança. O envolvimento da comunidade, né? Exato, isso envolve todo mundo, é o pai, a mãe, a família, né, os professores que estão lá. Muitos vinham, esqueci até de falar, tinha jovem que vinha dentro dos projetos, isso era a coisa mais normal. A criança não tinha o lanche. Ele saía, não tinha onde tomar café. Professor, eu vim, porque eu não tinha, minha mãe saiu, não tinha dinheiro para comprar o pão, não tinha café, eu preciso tomar um lanche aqui. Muitos iam para tomar um lanche porque não tinha em casa. Então você vê que mudança, como né? é que mexe, né? Com todo sei lá, uma questão social.
E uma outra questão também, Luiz, e é um trabalho, uma bandeira que você teve naquela época, e eu sei que você também vai trabalhar novamente, até porque é uma das principais bandeiras que devem ser lutadas aqui nesse país, que é a regularização fundiária, né? Você que vem de um bairro assim, onde é uma luta intensa, a regularização fundiária, eu queria que você falasse um pouco como é que foi seu trabalho e como é que vai ser essa sua luta dentro dessa bandeira. Isso é uma luta antiga, né? Mas um projeto novo nosso agora, por quê? Eu e meu parceiro, meu companheiro Rubinho, nós especializamos um pouco aí na questão do direito imobiliário, fizemos alguns cursos e nós começamos a imaginar o que, que as pessoas mais sofrem nos bairros de periferia. É a falta de infraestrutura. E a pessoa ela não tem segurança jurídica. Uhum. Ela chega numa rua sem pavimentação, sem água, às vezes sem esgoto, naquelas condições mais precárias, e ela também não tem segurança jurídica. Será que amanhã vai estar o oficial de justiça batendo na minha porta? Eu vou perder a minha casa? É. Por quê? As pessoas mais humildes, quando elas vão ou ocupa ou quando elas compram de um terceiro imóvel, muitas das vezes elas têm lá um contrato de cessão de direitos possessórios. Para eles que não têm esse conhecimento técnico ou jurídico, para eles aquilo é um documento. Opa, estou amparado, eu tenho aqui meu documento da minha casa. Mas aquilo, na verdade, é uma cessão de posse. Aquilo não te dá a propriedade, te dá a posse de um imóvel numa condição precária, Uhum. né? Ou até mesmo um contrato de compra e venda, né? Eu comprei, paguei, é meu, é minha propriedade. Mas também não é assim que funciona, porque muitas das vezes o imóvel não é regularizado. Então, a regularização fundiária, o REURB, que é o projeto que nós, o nosso grupo, eu e o Rubinho, nós estamos lançando no nosso coletivo, é para ajudar essas famílias a ter segurança jurídica. É buscar levar infraestrutura para aquela região e também, ao mesmo tempo, dar segurança jurídica na questão de regularizar aquele imóvel, dar a tão sonhada escritura definitiva do imóvel devidamente registrado no cartório de registro de imóveis. Esse é o nosso ponto central e ponto principal, dar dignidade para as pessoas através da sua moradia, que é um segundo bem, né, acho que mais importante na vida de uma família, ela poder botar a cabeça no travesseiro e dormir e falar, daqui ninguém me tira, o imóvel aqui é meu, hoje eu tenho um documento, amanhã se tiver uma desapropriação, vou passar uma rua, uma avenida, aqui o Estado vai ter que me indenizar. Não vai chegar aqui chutando a minha porta, tendo a tropa de choque na rua no outro dia, dizendo que aqui vai ter uma ação de reintegração de posse. A nossa vontade é dar essa segurança jurídica, é ter a família, né, com o seu imóvel garantido, Com segurança, regularizado, né? A segurança jurídica que eu tenho falado, e fazer com que essas pessoas possam pôr a cabeça no travesseiro e dormir. Esse é um ponto central da nossa questão da regularização fundiária, do REURB e da uso capião, que é uma ferramenta jurídica também, né? São 40 tipos de ação de uso capião. Então, às vezes a pessoa recebe o imóvel de um inventário, ou tem um imóvel que nunca pagou imposto, que foi adquirido numa posse, né? E ele pode ali adquirir a propriedade daquele imóvel sem ter que pagar aqueles absurdos de imposto que está lá gravado no imóvel, que nós chamamos no direito de propter rem, que pertence à coisa, pertence ao imóvel. Uhum. Só que quando você adquire a posse, você cuidou, você zelou, que é o chamado animo dominus, você cuidou da coisa como se sua ela fosse. Então você assume a propriedade da terra, mas descarta a dívida que tem para trás. Muita gente não regulariza porque acha que tem que pagar e muitas das vezes a dívida é mais alta do que vale o imóvel. E existe caminho jurídico dentro da uso capião, que você deixa de pagar aquela dívida, cria uma matrícula nova, né, para aquele imóvel, sem dívida nenhuma, com a legitimidade da propriedade, com segurança jurídica, e você não tem que pagar a dívida de ninguém. É importante você falar isso, Luiz, até porque assim há um grande desconhecimento das pessoas referente a isso, e é um problema que pega muitas pessoas aí, a comunidade no geral, né? Eu acho que se nós formos fazer uma avaliação dos bairros mais periféricos da cidade,
Eu calculo que 70%, 80% dos imóveis são irregulares. São irregulares. São poucos imóveis regularizados, aqueles que têm escritura, aqueles que estão devidamente registrados no cartório de registro de imóveis, né? Sem contar aqueles imóveis também que são documentos fraudados, grilados, que às vezes você está lá, você acha que tem um documento, chega um outro, não, eu também tenho o documento, o meu é mais antigo que o seu, aquelas confusão jurídica que dá, que termina num conflito jurídico que você não sabe o que vai dar. Então, todo imóvel tem que ter segurança jurídica, toda família tem que botar a cabeça no travesseiro e tem que dormir, né? Pensar em educar os seus filhos, de criar a sua família sem ter que se preocupar se amanhã ou depois a polícia vai estar na porta, a tropa de choque ou o oficial de justiça mandando você sair da sua casa. Eu ia entrar num outro ponto contigo. Você falou dos filhos, né? Eu queria que você falasse em relação aos jovens. O jovem, naquela época que você foi deputado, tinha uma característica. E o jovem de hoje tem uma característica totalmente diferente. Mas você tem uma proposta, tem uma ideia e tem projetos para esse novo jovem. Queria que você falasse um pouco isso, até para as pessoas verem esse perfil do Luiz que está voltando ao cenário político. Então, hoje, você vai em qualquer casa. Se tiver 3 crianças, está cada um com o celular na mão. Então, você não tem mais, não é mais igual aquele tempo onde ia jogar bola na rua, ia jogar bolinha de gude. Outra característica, né? Hoje, essa era digital é muito diferente daquilo que era antes. Então, às vezes, a gente, nos bate-papo com os amigos ou com a família, às vezes a gente comenta muito, mas o que será dessa geração? Como é que vai ficar as mãos de obra? Como é que esses jovens vão se dar no futuro? Quem que vai herdar hoje, por exemplo, essas profissões aí que carecem de mão de obra? Será que a tecnologia Vai sobrepor ela vai isso? sobrepor a isso? A gente fica imaginando, porque é uma juventude completamente diferente. Completamente diferente. Hoje os jovens, você vai numa casa, eles não têm coragem, só fica no celular, não ajuda uma mãe, não faz nada dentro de casa, só quer saber dessa parte de jogos, de comunicação, de ficar falando com os amigos, das videochamadas um com o outro. Eu falo isso porque eu tenho meus filhos dentro de casa e a gente sente essa problemática, Uhum. né? A gente sente essa dificuldade. Eu tenho uma filha com 8 anos, ela quer ser influência, ela quer tudo que ela faz, a ferramenta dela, a vida dela é o celular. Então, por um lado, obviamente, a gente tem que educar a criança e, sei lá, limitar o uso de celular. Tem que ter tempo de brincar. Sim. Só que do outro também virou uma paixão, virou uma coisa que a criança nasceu com aquilo, parece que é um dom divino, que Deus deu aquilo para ela. A minha filha, ela monta os vídeos, faz as propagandas dela, faz quase tudo sozinha. Faz propaganda para loja. Eu não quero. Até a hora que eu falo, eu não quero. Você tem que se dedicar à sua escola, mas o que eu vou fazer? Se ela Uhum. ama fazer aquilo. É. É um outro ritmo de vida, né, É Luiz? outra coisa completamente diferente. Não tem nada a ver com aquilo que foi a minha infância. Isso mudou muito. E isso você sabe, esse problema não é meu. Não, o Isso é um problema é da problema da sociedade. sociedade hoje. Quantas e quantas famílias, quantos pais e quantas mães hoje, né, não sabe o que fazer com os filhos por conta disso. É verdade, eu tenho dúvidas também. É. Aí, né, as crianças, você sabe como é que é. A gente que é pai, quando você tem condição, né, de dar uma boa escola, às vezes você comprar um presente, um brinquedo que a criança quer, ainda vai. Mas e aquela criança que já tira aquilo como um trabalho? Ah, que eu vou ganhar um cachê aqui e um cachê ali. É duro, né? É. É uma dificuldade que, assim, para a gente é difícil imaginar o que nós vamos ter que fazer para que esse jovem, sei lá, Seja inserido na sociedade então, de uma maneira mais tranquila, né? harmônica, mais tranquila, com É. mais relação com a tua família, com É. as pessoas. Isso aqui aproxima os que estão distantes, o celular, É. né, e distancia quem está próximo. É. Então é complicado, né? Isso eu acho que é uma tarefa muito difícil. Complicado mesmo. Luiz, queria que você falasse um pouquinho, dentro de toda essa trajetória que você contou, né, de superação, de alegrias quando você foi deputado, essa retomada agora, queria que você contasse o legado e tudo que você aprendeu nesse sentido. Olha, a política é uma coisa muito dinâmica. Quando você vai para a universidade, você vai
tem uma formação acadêmica, você vai estudar aquele segmento. Você tem um tema. A política você tem que conhecer um pedacinho de cada coisa. Isso te traz uma dinâmica, isso te traz conhecimentos em muitos e muitos e muitos segmentos da sociedade. Então, essa experiência de vida, isso que eu aprendi, é claro que isso também é muito de cada um, né? A pessoa tem que ter força de vontade, tem que se interessar e tem que gostar do que faz. Então, a política, primeiro, é para quem gosta, não é para quem quer ganhar dinheiro. O cara que quer ganhar dinheiro, você está vendo que toda hora você vê um monte de gente saindo preso, operação de polícia invadindo casa, aprendendo pilhas e pilhas de dinheiro. Política é missão, né, Luiz? Política é uma missão com o próximo, é uma missão de vida, né, social, popular. É compromisso. É compromisso com as pessoas, é muito compromisso, é muito. É você renunciar à sua vida para ajudar as pessoas. Essa é a verdadeira política. Essa é a que eu aprendi, é a que eu quero deixar, sabe, de modelo e de exemplo para meus filhos e para aquelas pessoas que me seguem e que me acompanham. É a política do bem. Legal, Luiz. Obrigado de antemão. Muito feliz em te receber, porque você é um cara super respeitado e muito querido, e nós precisávamos te ouvir, né? Essa retomada, até para as pessoas que te conhecem saberem exatamente tudo o que aconteceu contigo. Mas antes do nosso encerramento, vamos para o nosso quadro Tiro Curto, Jogo Rápido, tá? Com perguntas e respostas extremamente curtas. Só antes de encerrar, Edu, Sim. eu queria só deixar um recadinho, que aquelas pessoas que me seguem, olha bem rápido. Sim. Não tem o Luiz Moura como um cara da velha política. Luiz Moura é um cara jovem, com experiência e com vontade de fazer as coisas acontecer. Eu não sou o cara da velha política, sou o cara... Tem muita gente que fala que é a nova política, mas depois você vê que sai fora daquele foco e vai para o foco da corrupção. Não é essa. Eu estou falando na questão mesmo da experiência e da idade. Sim. Eu sou muito novo na questão, sabe, da liberdade de expressão, do pensamento, da vontade popular, de fazer política. Eu não sou o cara velho, né, que pensa o mundo lá atrás. Eu penso a vida e o mundo lá na frente. Não, então, e quem meu espírito é jovem. Então, o jovem que está me ouvindo hoje, confia em mim. E quem assistiu e está assistindo o programa, tá vendo o Luiz super bem, super atualizado, super centrado, com ideias de um Brasil lá para frente, com projetos que você fez e que deu muito sucesso, não só para a tua região, mas para todo o estado de São Paulo, que, cara, você foi eleito com mais de 100 mil votos. Quer dizer, um cara que tem mais de 100 mil votos, ele precisa, no mínimo, ser respeitado, né, Luiz? Pelo menos, né? Pelo menos isso. Pelo menos um pouquinho de respeito. Pelo menos um pouquinho. Luiz, a Zona Leste em uma palavra. Eu sei que para você é difícil definir a Zona Leste em uma palavra, mas eu te peço isso. Bairro de pessoas simples, humilde, trabalhadora, bairro de gente que gosta de ver São Paulo crescer. O maior aprendizado depois do problema de saúde? A família. As pessoas que estão do seu lado. Uma prioridade urgente para as periferias hoje? Eu acho que a retomada da inclusão social. A juventude precisa... O que ela mais precisa hoje? Eu acho que precisa... Eu sempre lutei pela questão da educação. Educação, para mim, é a base de qualquer sociedade, de qualquer juventude. Ela muda, ela transforma, né, Luiz? Ela muda. E o Luiz Moura hoje? Um cara renovado, uma pessoa com espírito de vida muito para frente, uma pessoa, sem dúvida nenhuma, sempre sonhou, vai continuar sonhando e vai fazer a diferença. Legal, obrigado, viu, Luiz? Um prazer te receber aqui e conversamos futuramente novamente. Se Deus quiser. Tá bom, obrigado. E para você que curtiu o nosso programa, compartilhe o nosso conteúdo. E até a próxima.